A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o evangelista Júnior Mendes e este é o canal EV.Júnior Mendes, um canal criado para a divulgação de vídeos com a ministração da palavra de Deus. No primeiro momento temos comentado a respeito das lições da escola bíblica dominical, mas também iremos postar outros conteúdos como estudo da palavra, pregações, e é muito bom ter você aqui conosco. E queremos pedir que você compartilhe esses vídeos, que você se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, que você curta, deixe o seu comentário, é sempre muito bom para nós recebermos esse feedback das pessoas que estão assistindo o nosso vídeo. É importante sabermos que o nosso trabalho está tendo resultado, temos procurado produzir um trabalho com uma qualidade cada vez melhor, temos investido na iluminação, estamos investindo também para melhorar o som e é importante receber este reconhecimento do nosso público. Então, por favor, eu quero te pedir, compartilha nas tuas mídias sociais, curte, comente, deixa a sua sugestão, porque nós temos o propósito de sempre melhorar a qualidade das nossas videoaulas. Então, sem mais delongas, vamos passar para o assunto da lição da Escola Bíblica Dominical que será tratada neste vídeo. O assunto é o lugar santíssimo. O texto áureo diz o seguinte: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Está em Hebreus 9:3. Então, pelo texto áureo, já dá para nós termos uma ideia do que a lição vai tratar. O autor procurou muito enfatizar o véu que separava o lugar santo, também chamado de santuário, do lugar santíssimo, também chamado de Santo dos Santos. Eu quero convidar você a fazer a trajetória por dentro do tabernáculo até chegarmos ao lugar santíssimo. Se você vem acompanhando as lições da Escola Bíblica Dominical, você estudou a respeito do pátio, que era a parte externa que circundava o tabernáculo. Você estudou a respeito do altar de bronze, que era o primeiro objeto a ser encontrado assim que as pessoas entravam no pátio. Depois, estudamos sobre a pia de bronze, que ficava à porta ou à entrada da tenda, ou à entrada do santo lugar, ali antes do véu, que dava acesso ao santo lugar, e ali o sacerdote, todas as vezes que precisasse entrar para o santo lugar, ele precisava lavar, ele era obrigado, na verdade, a lavar suas mãos e a lavar os seus pés ali naquela pia de bronze. E depois estudamos a respeito dos véus que cobriam o tabernáculo, das cortinas que cobriam o tabernáculo, todo o seu detalhamento. Estudamos sobre o santo lugar, sobre a mesa com os pães da proposição, sobre o candelabro e sobre o altar de ouro ou altar de incenso. E por fim, agora estamos diante do véu que separa o santo lugar ou o santuário do santíssimo lugar ou Santo dos Santos. Aquele véu posto ali, ele transmitia uma mensagem para as pessoas de limite de acesso. Estava dizendo que a partir daquele lugar, só quem podia entrar era o sumo sacerdote. Então, o véu, na verdade, era uma barreira, ele era um impedimento para as pessoas e até mesmo para os sacerdotes ter acesso ao santíssimo lugar. Então, observe, as pessoas, o povo em geral, só podiam entrar até o pátio. Os sacerdotes podiam entrar até o santo lugar ou santuário, e apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no santíssimo lugar, onde estava a arca da aliança com o propiciatório, e era exatamente naquele lugar onde Deus estava. Aquele lugar representava a santidade de Deus. Era o lugar mais íntimo, mais particular do tabernáculo. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava para oferecer sacrifício por si mesmo e por toda a nação de Israel. Então perceba que a lição ela vai exatamente tratar a respeito deste véu. O primeiro tópico diz o seguinte: o véu do lugar santíssimo, e vai fazer exatamente
a diferença entre o primeiro véu, que separava o pátio do lugar santo, e este outro véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo. Na verdade, as palavras utilizadas para distinguir ou para descrever os véus são diferentes, até mesmo no sentido e na sua aplicação. A palavra utilizada para o primeiro véu, para o que significava separação, ou seja, apontando para a separação entre o pátio e o santo lugar. Já a palavra utilizada para este véu interior, para este véu que ficava separando o lugar santíssimo do lugar santo, o sentido dele é encobrir, é ocultar, transmitindo a mensagem que o acesso a Deus estava oculto, que o acesso à santidade, à glória e à presença de Deus estava oculto. Ao mesmo tempo que Deus mandava uma mensagem que chegaria o dia em que este véu seria rasgado e esta passagem seria aberta a todas as pessoas. E quando foi que isso aconteceu? Isso aconteceu exatamente quando Jesus morreu. Porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo e aí está agora aberta a passagem, o acesso para Deus. Por isso nós não precisamos mais de um intermediário, não necessitamos mais de um sacerdote. Não, todo crente em Jesus, todas as pessoas que creem em Cristo podem por si mesmas e através, na verdade, elas podem através do sangue de Cristo apresentar-se ao Senhor. Esse véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ele era praticamente idêntico ao véu que separava o pátio do lugar santo. Apenas por alguns detalhes ele vai se diferenciar. Primeiro, o véu do lugar santo, ele estava sustentado por 5 colunas de ouro, cujas bases eram de bronze. Já o véu do lugar santíssimo, ou o véu que dava acesso ao lugar santíssimo, ele estava sustentado por 4 colunas de ouro, sustentado por base de pratas. E isto tem uma mensagem para nós. A mensagem é que quanto mais nós vamos nos aproximando da presença de Deus, mais o material vai ficando enriquecido. Quanto mais nos aproximamos da presença de Deus, mais as pedras vão se tornando preciosas. E esse é o efeito prático de uma vida que procura se aproximar diante de Deus. Este é o efeito prático da santidade na vida de todo aquele que busca o Senhor. A outra mensagem também é que a base de bronze apontava exatamente para julgamento, apontava exatamente para punição. E estava dizendo que naquele lugar era preciso exercer juízo sobre o pecado. Já a base de prata que sustentava as colunas sobre as quais estava o véu interior, o véu do Santíssimo Lugar, traz a mensagem de redenção. Porque a prata na Bíblia ela aponta exatamente para redimir, para a redenção, nos revelando a verdade de que Cristo é o nosso Redentor. Um outro detalhe é a presença dos querubins neste véu. Os querubins na Bíblia ele tem a função de proteger algo que é sagrado ou aquilo que Deus resolve resguardar ou proteger. Então, na medida que Deus ordena a Moisés que desenhe querubins naquele véu que estava na porta ou na entrada do Santíssimo Lugar, Deus está dizendo que aquele lugar estava protegido, aquele acesso estava protegido e estava apenas aberto ao sumo sacerdote. Observe que no livro do Gênesis, no capítulo 3, quando narra o episódio da queda do casal no jardim do Éden, o texto diz lá no final do capítulo que o Senhor colocou querubins à porta do jardim, na verdade, na porta do caminho que dava acesso à árvore da vida. E por que Deus faz isto? Aquilo, na verdade, é um ato de misericórdia de Deus para com o homem, porque Deus estava impedindo que o homem entrasse no jardim, entrasse pelo caminho que dava acesso à árvore da vida, pudesse comer daquele fruto, do fruto da árvore, e viesse a se tornar
um pecador eterno. Você já imaginou como seria este mundo com todos os homens vivendo eternamente em pecado? Seria extremamente impossível de se viver. Então, quando Deus coloca os querubins ali para proteger a entrada para o caminho que dava acesso à árvore do fruto da árvore da vida, Deus está exercendo um ato de misericórdia. A mesma coisa acontece com relação ao Santíssimo Lugar. Ora, na hora em que Deus determina que apenas o sumo sacerdote estava com direito, ou tinha a liberdade de entrar no Santíssimo Lugar, uma vez por ano, aqueles querubins estavam ali representando exatamente esta mensagem de Deus. Estava dizendo: não entre neste lugar sem autorização, não entre neste lugar sem permissão, porque se você entrar, você morrerá. Você será, na verdade, punido com a morte. Então, este é mais um detalhe a ser observado na diferenciação entre este véu e o véu que estava na porta do tabernáculo, ou seja, que dava acesso ao santo lugar. As cores do véu são as mesmas cores: pano de azul, carmesim, escarlate e linho fino, e aponta para a humanidade de Cristo. Na verdade, o corpo de Cristo está representado naquele véu. Eu vou ler com você um texto que está no livro de Hebreus, na verdade, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 19, que diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O escritor aos Hebreus está exatamente se referindo a este véu e está dizendo que aquele véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar apontava para o corpo de Jesus, que ao morrer na cruz do Calvário, Jesus, ao ser crucificado, ao ser dilacerado pela crucificação e por todo o sofrimento que lhe foi imposto na cruz do Calvário, Jesus está abrindo o caminho para o acesso a Deus. Então, aquilo que na antiga aliança estava restrito apenas ao sumo sacerdote, que estava permitido apenas ao sumo sacerdote entrar na presença de Deus, perceber, receber, desfrutar da presença gloriosa e da santidade de Deus, agora, após a morte de Jesus, este acesso está aberto a todos. E está dizendo que todas as pessoas podem sim se achegar a Deus. Quero chamar a sua atenção. O texto de Mateus, o texto no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas, que narra a crucificação. Todos eles dizem que quando Jesus expira e dá o último brado na cruz do Calvário e diz: Pai, está consumado, diz que o véu do templo se rasgou. Naquele momento, por volta de 3 horas da tarde, os sacerdotes estavam dentro do templo oferecendo o sacrifício da tarde, ou seja, eles estavam diante do altar de ouro, oferecendo incenso de cheiro suave, diante do véu que dava acesso ao santo lugar. E quando Jesus morre, aquele véu, diz o texto de Mateus e o texto de Marcos, ele é rasgado de alto a baixo. O escritor judeu Flávio Josefo, ele diz que era preciso 2 juntas de bois para poder rasgar aquele véu. E rasgaria de baixo para cima. Mas o véu se rasga de cima para baixo, trazendo-nos a impressão ou a mensagem de que é a própria mão de Deus que está rasgando aquele véu. Agora pense comigo aqui do assombro, da admiração que foram tomados aqueles sacerdotes que estavam naquele momento da crucificação.
quando aquele véu é rasgado e Deus está dizendo para o mundo o acesso ao Santíssimo Lugar, o acesso à minha presença gloriosa, o acesso à minha santidade está agora aberto. Porque meu filho está sendo morto, está entregando o seu próprio corpo, que conforme o escritor aos Hebreus representava aquele véu do Santíssimo Lugar. Jesus estava sendo oferecido na cruz do Calvário em favor de todos os pecadores. Na verdade, este véu aponta sim para o corpo de Cristo. E nesse sentido ele também esconde a gloriosa manifestação de Cristo através da sua divindade. Muitas das pessoas que olharam para Jesus enxergaram apenas o seu corpo humano, enxergaram apenas o seu lado humano. Mas muitos enxergaram o seu lado divino. João, escrevendo o seu evangelho no capítulo 1, versículo 14, ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele diz: e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então João foi um daqueles que pôde ver através do véu. Ele pôde ver através do corpo de Cristo e reconhecer que ele não era apenas um homem, mas era também Deus. Pedro, Mateus 16 e 18, afirma que Pedro declarou para ele: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então a Pedro naquele momento também foi revelado, foi permitido ver através do véu humano, através do corpo humano de Cristo e enxergar o próprio Senhor. Então observe que este véu que protegia o acesso, que restringia o acesso ao santo lugar, foi aberto exatamente quando Cristo morre na cruz do Calvário. Querido e querida que me assiste, neste momento é importante nós observarmos ainda o que diz o texto sagrado na carta aos Hebreus, capítulo 10, continuando o texto que nós lemos agora há pouco, versículo 22 diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Você está lembrado que nós estudamos sobre a pia de bronze, onde o sacerdote e o sumo sacerdote precisavam se lavar antes de entrar no santo lugar, e o sumo sacerdote no santíssimo lugar? E dissemos que aquela pia de bronze representava exatamente a palavra que purifica. O escritor aos Hebreus está dizendo: o caminho agora está aberto, você pode sim entrar. Você não é mais o sumo sacerdote, não é mais uma única pessoa e uma vez por ano, mas sim todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que aceita Cristo como Salvador, todo aquele que purifica a sua consciência, não somente pelo sangue de Jesus, mas também pela palavra. Ele pode sim agora entrar na presença de Deus. Ele pode sim desfrutar desta intimidade que na antiga aliança apenas o sumo sacerdote desfrutava. Ele pode sim desfrutar desta glória que na antiga aliança apenas o sumo sacerdote desfrutava. A boa notícia desta lição é que o caminho para o santo lugar está aberto. Os discípulos também viram esta glória de Cristo quando ele se transfigurou no Monte da Transfiguração. Na verdade, isso foi permitido a apenas 3 dos seus discípulos, a Pedro, Tiago e João. E quando Jesus ali se revela na sua glória, eles conseguem ver além do véu. O convite que é feito através desse estudo do tabernáculo, através do estudo do véu que dava acesso ao Santíssimo Lugar, é: o caminho está aberto. E está aberto para mim e está aberto para você. Nós já temos comentado a respeito do propósito deste véu. O véu estava ali para restringir o acesso. O véu estava ali para revelar uma verdade a respeito de Deus, a santidade e a glória de Deus. E a presença íntima de Deus só podia, na antiga aliança, ser desfrutada pelo sumo sacerdote. Mas agora na nova aliança, agora após a morte sacrificial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o acesso a esta presença está aberto, e está aberto para todos. E isto é maravilhoso. O véu foi rasgado. O véu não está mais naquele lugar. E esta é a principal mensagem desta lição.
O véu que indicava o caminho à presença de Deus, mas que estava restrito. Nem todos poderiam entrar. O véu que era o impedimento ao acesso a esta presença. O véu que era um símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo, agora está rasgado. Sim, e eu e você podemos com ousadia entrar neste santo lugar. Por fim, o autor vai comentar sobre como era o santíssimo lugar, como era aquele ambiente. E aquele ambiente tinha apenas um único objeto, que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que será tema ou objeto de um estudo mais aprofundado na próxima lição. A Arca da Aliança que representava o próprio Cristo naquele lugar. Aquele lugar que era a presença de Deus no meio do seu povo. Todos podiam ver o pátio. Todos podiam ver a coberta de pele de texugo que cobria aquela tenda. Todos podiam ver a pia de bronze. Podiam ver o altar do holocausto. Todos podiam ver as cortinas de linho que estavam circundando o tabernáculo naquele pátio. Todos podiam ver a cortina de 4 cores que estavam na porta da tenda da congregação. Os sacerdotes podiam ver o candelabro, o altar de incenso e a mesa com os pães de proposição. Mas apenas o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus e contemplar a arca do concerto da aliança, que era feita de madeira de acácia ou madeira de cetim revestida de ouro. E aquela arca aponta o lado humano e o lado divino de Cristo, enquanto a madeira de acácia ou a madeira de cetim aponta o lado humano, a parte humana de Jesus. O ouro representa a sua divindade, representa a sua glória. Aquela arca que tinha sobre si uma tampa, que era chamada de propiciatório, com 2 querubins. Agora observe mais uma vez a presença dos querubins no lugar santíssimo. 2 querubins cujas asas cobriam ou faziam sombra, compreende? Aquele objeto. E está Deus agora também mandando uma mensagem dizendo: este tabernáculo, com todo este detalhe, com toda esta riqueza, com todo este ouro, com toda esta prata, com todo este linho fino e os demais elementos que o compunham, é apenas sombra de algo mais poderoso, de algo mais real. É apenas sombra de uma aliança melhor, de uma aliança perfeita, que foi alcançada através da morte de Jesus Cristo, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. O sacerdote e o sumo sacerdote não podiam entrar no santo lugar, e também o sumo sacerdote não podia entrar no santo dos santos sem levar sangue para aspergir sobre a tampa do propiciatório e ali fazer expiação pelos seus próprios pecados e pelo pecado da nação. Mas agora o texto aos Hebreus diz que Cristo uma única vez entrou sem pecado, não num tabernáculo feito por mãos humanas, mas num tabernáculo feito por mãos divinas. Exatamente quando o véu do templo se rasga, quando ele diz na cruz do Calvário: Pai, tudo está consumado. Jesus agora está entrando em espírito no tabernáculo celeste para oferecer ali sacrifício, uma única vez, de uma vez por todas. Isso está registrado no livro ou na Epístola aos Hebreus, no capítulo 9 e no versículo 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Qual o santuário? O tabernáculo ou o templo, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, quando aquele véu do templo se rasga de alto a baixo, ali termina, ali conclui todo o trabalho do sumo sacerdote. Não era mais preciso, a partir daquele momento, um sumo sacerdote entrar com sangue de touros, ou sangue de cordeiro, ou de um animal que era oferecido sobre o altar de bronze.
Ali está cessada a velha aliança e Cristo entra, não no templo, mas no próprio céu, e apresenta-se diante de Deus. Aleluia! E está mostrando o sangue que ele derramou na cruz do Calvário, por minha vida e por tua vida. Mesmo sem eu merecer, mesmo sem você merecer, Cristo agora está, não fazendo expiação por ele, porque ele não precisava. Era o Santo de Deus, era o próprio Deus entre os homens, mas fazendo expiação por toda a humanidade, no santíssimo lugar, na glória eterna, no próprio céu, uma única vez e de uma vez por todas. Então, o véu que estamos estudando nesta lição não está mais impedindo o acesso, porque Cristo, com o seu corpo, que apontava para aquele véu, se doou na cruz do Calvário, para que o caminho agora estivesse aberto para todos quantos queiram ir. E esta é a maravilhosa mensagem para você que talvez está me ouvindo, mas ainda não fez uma aliança com Jesus. Para você que resolveu assistir este vídeo até o final, mas ainda não entregou a sua vida a Cristo. A mensagem desse estudo é: o véu não está mais no lugar. Aquele lindo véu, feito de pano azul, de cor púrpura, de carmesim, de escarlate, aquele véu feito de linho fino torcido, com aquela belezura de desenhos, de imagens, de querubins desenhados sobre ele, não está mais no lugar. O lugar agora, o acesso agora ao Santíssimo Lugar está livre. Você pode entrar. Eu posso entrar. Todos podem entrar. Deus está dizendo: venham todos. Cheguem-se a mim todos e desfrute da íntima presença de Deus vivo. E desfrute de uma santidade que na antiga aliança só podia ser desfrutada pelo sumo sacerdote, mas na nova aliança pode ser desfrutada por todos os homens. O lugar santíssimo, diz a lição, tipificava o trono de Deus em Israel. E ainda diz a lição: a arca da aliança tipificava a plenitude da presença de Deus, sua santidade, glória e majestade. Ali Deus habitava entre o seu povo. E agora, o que podemos aprender por trono de Deus e a importância do lugar santo? O lugar santo era a antessala do lugar santíssimo, o que mostra o caráter santo da presença de Deus, representada na Arca da Aliança, porque o Deus Santo e Glorioso ali estava. Aqui está mais uma verdade e nós concluímos esta videoaula. A Arca da Aliança estava onde estava a presença de Deus. E Jesus Cristo estava sendo representado por aquela Arca da Aliança. Logo, ninguém pode se chegar a Deus sem antes ir a Jesus. Para se chegar na presença de Deus, tinha a arca, que apontava para Cristo. Na nova aliança é a mesma coisa. Por isso Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por isso ele também disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para se chegar a Jesus, aliás, para se chegar a Deus, só é possível através de Jesus. E para concluir, lendo aqui a conclusão da lição, diz o autor: nesta lição, percorremos o lugar santíssimo. Ele representa a presença santíssima e gloriosa de Deus no meio do seu povo. Esse lugar especial e único do tabernáculo mostra o que o Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito, fez ao rasgar o véu da separação. Diferentemente daqueles dias onde o lugar santo não era aberto a todas as pessoas, o que nós já temos falado aqui. Hoje, por meio da obra de Cristo, podemos entrar ao trono de Deus com ousadia e confiança. Este é o maravilhoso convite do estudo desta lição. Entremos todos nós. Todos são bem-vindos à presença de Deus através de Jesus. Deus te abençoe em Cristo Jesus e até a próxima videoaula em nome de Jesus. Amém.